Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 15 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,3%, confirmando seu movimento de baixa e já testando aqui uma zona de suporte no gráfico diário. O nível mais baixo desse primeiro fundo está localizado aqui na casa dos 84.396 pontos. Abaixo disso, suporte 83.896. Então está dentro já de uma zona de suporte. Lembrando, se o Ibovespa perder essa região aqui, configura-se uma tendência de baixa no gráfico diário, ou seja, de curto prazo, aumentando a expectativa de ter uma correção maior pelo gráfico semanal, ou seja, superou a máxima da semana anterior e não conseguiu dar sequência ao movimento de subida. Então a sinalização um pouco mais negativa no pregão de hoje para o índice Bovespa. Partindo aqui para os futuros, mas lembrando, se essa videonada estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua audiência, aproveite também para se inscrever no canal, clicando aqui no canto inferior direito do seu vídeo, na logo, para se inscrever de forma fácil e rápida. Aproveite também para, se você deseja receber as recomendações aí no seu celular desktop, recomendações durante o pregão, seja de swing trade ou de day trade, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para testar aí gratuitamente durante um determinado período. Na sequência, então, vamos aqui para os futuros. Gráfico de 60 minutos no mini índice, próximo pregão, a gente avaliando o cenário para o próximo pregão, a gente tem aqui uma tendência de baixa no G60, está terminando o pregão com um movimento de subida mais fraco do que foi esse movimento de baixa, mas enquanto tiver dentro desse movimento de subida, ainda dá para se avaliar justamente a operação na ponta compradora. Seria até mais interessante que acontecesse fundos acima desse patamar aqui, que é um patamar de fundo anterior, seja dessa mínima até o ponto aqui de fechamento desse fundo anterior. Então, acima desse patamar, fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, 15, 10, 5 minutos, traz oportunidade de trabalhar na ponta compradora. Nova formação de topo aqui, sinalização de topo no dia 60 abaixo de um nível de topo anterior, ou nessa região, ou até um pouco mais acima, volta a trazer uma expectativa de se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Depois disso, temos aqui para falar do mini dólar. Mini dólar pregão de hoje, alta pelo gráfico diário, rompendo aquela região, deixa eu só tirar o ajuste, rompendo essa região inteira aqui de resistência. Uma sinalização um pouco mais relevante, enquanto se mantiver acima desse patamar, proporcionando fundo no gráfico 60 minutos, traz uma expectativa mais de trabalhar na ponta compradora. Olha, vamos então para o gráfico 60 minutos, mas antes de falar do G60, só mencionar aqui uma operação na ponta compradora que a gente fez no pregão de hoje, no mini dólar. A entrada dessa operação ocorreu aqui, a recomendação foi na superação da máxima desse candle, com a relação risco-ganho de 1 para 2, ou seja, o tamanho do stop projetado aqui para cima, 2 vezes o tamanho do stop, bateu exatamente aqui nesse ponto, o ponto de objetivo, e essa operação foi encerrada. Essa operação trouxe um ganho de 0,21% na operação e crescimento de 0,31% do capital total. Para o próximo pregão, olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente está dentro de um movimento de baixa nesse momento, ou seja, assim como eu comentei no Ibovespa, dentro desse movimento de baixa do G60, traz a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora num gráfico de menor periodicidade, 15, 10, 5 minutos, seja através de topo descendente ou mesmo através de pivô de baixa aí num gráfico de menor periodicidade. Então esse seria um cenário mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, dentro desse movimento de baixa, alguma sinalização de fundo no G60, principalmente acima desse nível aqui, desse fundo anterior localizado na casa dos 3.281, enquanto tiver acima desse patamar gerar fundo no G60, volta a ficar com um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta compradora, visto que rompeu uma região importante de resistência, está com topo e fundo ascendente no G60, ou seja, enquanto não desconfigurar esse topo e fundo ascendente, ou mesmo se mantiver acima da região de resistência que eu comentei no gráfico diário, fica mais para se trabalhar na ponta compradora através de sinalização de alta aqui no gráfico intraday, pensando em day trade. Partindo aqui para Petrobras, PTR4 pregão de hoje, queda bem forte de 4,78%, ela termina perdendo a mínima aqui do fundo anterior, 21,32, a mínima do fundo anterior, fechamento 21,31, ou seja, por 1 centavo perder essa região. Desconfigurou sua tendência de alta no gráfico diário, gerando aqui uma formação de topo duplo no gráfico diário. Essa formação é um padrão de reversão gráfico que representa uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, de curto prazo. Faz até sentido na Petro ela ter algum tipo de correção um pouco maior ali no gráfico semanal depois de todo esse movimento aqui de alta. Essa semana, por enquanto, vai tendo uma queda de 4,82%. Então, lembrando, em relação ao topo duplo,
a projeção desse topo duplo seria ali na faixa dos R$20,05, enfim, R$20 número redondo. Agora, sempre quando a gente projeta algo para baixo, faz uma projeção em termos de nova tendência de baixa contra uma tendência de alta de um prazo maior, tende a só ficar atento no sentido de não exigir que o preço realmente vá buscar essa região dos R$20, ficar atento aí nas sinalizações que podem acontecer. Suporte mais próximo da Petro fica na região aqui dos R$20,62 a R$20,51 depois desse candle, ou seja, enquanto não voltar para cima da máxima desse candle, fica essa sinalização mais negativa aí para Petro depois do pregão de hoje, sinalização negativa no sentido de curto prazo ou mesmo curtíssimo prazo no ativo. Na sequência, vamos aqui para Vale 3. Vale 3 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,47%. Essa queda de 0,47% proporcionou um topo no gráfico diário. E aqui no gráfico de 60 minutos ficou de forma mais lateral ali depois da primeira hora de pregão, ou seja, a primeira hora de pregão aconteceu e não gerou nova mínima nem nova máxima em relação a essa primeira hora de pregão, ficou de lado. Se esse ativo perder a mínima do pregão de hoje, traz a possibilidade de trabalhar, ou mesmo abre subindo e gera um novo topo, gerando um pivô de baixa no G60, confirmando uma nova tendência de baixa, porque por enquanto ficou um pouco mais para indefinida. Confirmando a nova tendência de baixa seria uma das alternativas se buscar uma venda, fazendo uma gestão ali de risco até pelo gráfico de 60 minutos, é uma das alternativas para o próximo pregão em cima do papel. Ficaria atento nesse sentido. City 3 recomendei venda no pregão de hoje usando um gráfico de menor periodicidade. Lembrando que eu comentei na última videoanálise, falei do papel. Dependendo do que acontecesse aqui no próximo pregão, ela já abriu batendo aqui na mínima deste candle, que era a mínima ali no G60, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, batendo aqui em R$15,09. Ficou aqui nessa região, recomendei venda se perdesse esses 15,09. Essa mínima foi perdida, num primeiro momento veio forte aqui para baixo, o objetivo era na faixa dos 14,72. Subiu, mencionei que se esse papel fechasse uma hora de pregão, que é um candle aqui do gráfico de 60 minutos, acima dos 15,15, eu encerraria essa posição. Mas aí o ativo veio forte aqui para baixo, não fez esse fechamento acima dos 15,15, veio forte aqui para baixo, e mencionei que eu não iria carregar essa posição para o próximo pregão, ou seja, buscar um objetivo mais longo para o papel, porque não tinha disponibilidade para o aluguel, para levar esse papel aí para uma posição de venda de swing trade, ou seja, haveria necessidade de aluguel. Então, nesse sentido, eu mencionei que ia encerrar a posição no mesmo pregão e reposicionei o stop na superação da máxima desse candle. Ela ficou a 4 centavos do objetivo. Se superasse os 14,90 seria o ponto de saída dessa posição. Foi o que aconteceu, superou 14,90. Encerramento dessa posição logo na sequência. Trouxe um ganho ainda de 1,13% na operação e crescimento de representando um crescimento de 0,19% do capital total. Na sequência, vamos aqui para Itube 4. Itube 4 no pregão de hoje, uma certa mais para uma indefinição, no candle de indefinição. Perdeu essa região de fundo anterior, está ali com a sinalização algo semelhante a um pivô de baixo, mas como está tudo dentro desse movimento de queda, ou seja, está ainda dentro desse suporte do fundo anterior e respeitando essa zona de resistência. Enquanto estiver dentro de toda essa região aqui, para mim, o ativo está de maneira geral indefinido no curto prazo. Mas a papel que para mim eu coloquei aqui na videoanálise, que encaixaria ali uma leitura pelo gráfico intraday dentro desse forte movimento de baixa. Se gerar alguma sinalização um pouco mais relevante no G60 para baixo, ficaria atento para se buscar uma operação na ponta vendedora em cima de Itube 4. Não significa dizer que vai encaixar a entrada para mim, mas se encaixar, eu recomendarei ele dentro do canal DV Invest, que eu já comentei aí o card, que é só clicar no card aí, clica nesse izinho que está aqui na parte superior, para que você possa aí testar aí as recomendações durante o pregão. E GTA 3, ativo que no pregão de hoje gerou um candle de indefinição com queda de 0,7%. Se a gente olhar aqui, a gente teve esse movimento muito forte para baixo, perdeu toda essa região aqui de antigo fundo anterior. E aí ela vem aqui, vem para cima, volta para baixo, não perde essa região, está indefinida no curto prazo e nesse momento, novamente em cima desse patamar, agora ela gera uma formação ali de topo, nada tão relevante nesse primeiro momento, mas se ela perder a mínima desse pregão, seria uma das alternativas se buscar algum tipo de venda ou até avaliando ali alguma sinalização um pouco mais relevante nessa região aqui de fundos anteriores no gráfico de 60 minutos. Seria uma das alternativas também de se buscar uma operação de venda, na expectativa que esse movimento de baixa se concretize aqui em busca da região de suporte na faixa dos 38,61 a 38,49.
IP3, queda mais acentuada de 1,88%. Ativo que, se a gente olhar aqui, veio com um movimento muito forte para baixo, mas esse movimento consegue superar os topos anteriores. Apesar da queda do pregão de hoje, é um ativo que eu fico de olho aí nos próximos pregões para avaliar a possibilidade de entrar na ponta compradora no ativo, seja pelo gráfico diário até um gráfico de menor periodicidade. É um papel aí que vai ficar no meu radar para a ponta compradora. Como eu acabei de dizer, não significa dizer que vai entrar compra aqui. A ação pode simplesmente, a partir do próximo pregão, gerar um candle aqui muito forte para baixo. Descaracterizaria a possibilidade de entrar comprando o ativo. Mas dentro do que ela fizer aqui nessa movimentação de correção que para mim começou desde quando ele fez esse candle, é um dos papéis que pode trazer oportunidade de compra de swing trade. MGLU3, ativo que no pregão de hoje gerou uma alta de 1,45%, uma sinalização de alta chamada de perfuração. Isso é um padrão de reversão dos candles, ou seja, representa uma reversão, uma provável reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. A primeira sinal de confirmação desse padrão é a superação da máxima de hoje, localizada em R$ 91,50. O único ponto negativo que eu vejo é na questão de que esse movimento aqui, que a gente até tinha uma compra no papel, não conseguiu romper aqui direto essa região. Então fica um movimento picado aqui para romper esse patamar de resistência, ou seja, o ativo desconfigurou a tendência de alta, gerando um topo descendente, está dentro de uma tendência indefinida que pode não andar muito aqui para cima. Então um risco um pouco maior em relação a essa operação na ponta compradora, que eu ficaria atento aí a partir do próximo pregão para ver se encaixa aí uma possibilidade de entrada dependendo da abertura do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.